Fala pessoal, tudo bem? Apache aqui. Eu vou começar com uma sequência de vídeos agora, buscando escolher temas relevantes para a policial. E o primeiro tema que eu vou abordar com vocês é inquérito policial. Eu vou usar algumas sequências de imagem entre os vídeos para nortear. E um primeiro detalhe que eu quero comentar com vocês, muitos aqui já são avançados, outros não, é que no Código Penal eles usam a expressão autoridade policial para se referir ao delegado de polícia. E um outro fator importante também comentar com vocês, que o inquérito policial é uma peça administrativa. Então ela não tem tantos rigores quanto um processo, porque um processo seria o rito judicial. Então agora eu vou dar início usando imagens para ilustrar e continuar abordando o tema, tá bom? E depois gostaria que vocês complementassem nos comentários qualquer informação extra, qualquer coisa que eu não comentei, falei errado ou que fiquei omisso, tá bom? Abraço, pessoal, valeu! Primeiro macete para utilizar é pegar aquele mnemônico. O inquérito policial, ele é idoso. Eu vou usar a imagem aqui e vocês vão usando. Primeiro, E. É idoso, do E. O E, ele é escrito. Ele é uma peça administrativa escrita. Então, tem que seguir esse rigor da lei. O inquérito deve ser transcrito materialmente ou digitalmente, conforme a doutrina já permitiu, para materializar as informações que estão sendo coletadas na sua investigação. Então, esse é um detalhe muito importante, tá bom? Artigo 9, tá? O próximo característica seria dispensabilidade. Isso é uma questão que cai bastante, falando que o inquérito é obrigatório. O inquérito não é obrigatório, tendo em vista que é uma peça administrativa. Pense comigo. Se eu já chego na delegacia falando que eu tenho a autoria, a materialidade do crime, não é necessário ter uma investigação. Eu já consigo entrar no processo penal. Então, por isso que ele é uma peça dispensável, tá bom? Então, fica atento a esse detalhe. Peça sigilosa. Por que sigilosa? Porque, primeiro, não alardar as informações que vão atrapalhar a investigação do inquérito. Outro, não comprometer o investigado, porque até então não pode se provar nada contra ele. Mas esse sigilo não é absoluto, então não pode se alcançar juiz, Ministério Público, nem o advogado da parte. Então, assim, essas pessoas devem ter ciência do que está acontecendo. Para que serve o sigilo, então, Gustavo? Impedir que um curioso tenha acesso, impedir que uma rádio vá lá buscar informações, porque atrapalharia tanto a investigação quanto o investigado, certo? Então é isso. Próxima característica que eu posso. Ah, uma questão do sigilo. O sigilo, ele vai para o advogado, mas ele não é absoluto. Tudo que está materializado no inquérito, o advogado tem acesso. Inclusive, existe uma súmula vinculante número 14 em que não pode obstar o acesso ao advogado no inquérito policial. Onde que entra a questão que pode ser negado? Nas diligências que ainda estão em andamento e não estão no inquérito policial. O delegado deixa parte essas diligências e ele está efetivando elas não estão prontas ainda. Então, nessa parte específica, o advogado não tem acesso. E é muito comum questões vindo falar que existe sigilo para o advogado. Não existe. Então, assim, presta atenção, não existe sigilo para o advogado. Mas agora, para as diligências em andamento, existe. Porque elas não estão no inquérito policial. Então tem que ficar muito atento na questão. O CESP brinca muito com isso, brinca muito com o jogo de palavras. Tá no inquérito, não tem sigilo para advogado. Está fora do inquérito, em diligências à parte que estão ocorrendo, isso sim tem sigilo para advogado, tá bom? Valeu, pessoal. Em relação ao vídeo anterior, no inquérito policial de organizações criminosas, no artigo 23 da lei, existe a possibilidade do inquérito ficar em sigilo para o advogado, mas nessa possibilidade, futuramente vamos comentar, não é a regra, então pegamos a regra como base. O inquérito policial, outra característica, ele é inquisitivo. Esse nome confunde muita gente. O que vocês vão lembrar quando vem inquisitivo? Inquisição francesa. O que era a Inquisição francesa? A igreja vinha lá, falava que não concordava com o que as pessoas falavam e matava as pessoas. Imagina as bruxas sendo queimadas lá por fazer cura. Então, assim, não, eu tô fazendo cura. Você não tem direito do contraditório, não tem direito de se defender. Inquisitivo. Então, assim, você não é aberto a possibilidade de defesa. Gustavo, mas isso viola as garantias. Não viola, vai ter um processo judicial mais na frente. Então tem que entender que é um processo administrativo, vai ser aberto mais pra frente possibilidade para se defender. Por isso inquisitivo. Então, inclusive no artigo a questão do inquérito policial ser inquisitivo. O pacote anticrimes não mudou, ele continua sendo inquisitivo. O pacote anticrimes incluiu que forças da segurança pública que tenham agido com força letal tem que ter acompanhação obrigatória por um advogado. Então, nesse caso das forças de segurança públicas, é obrigatório no inquérito policial ser acompanhado de assistência jurídica. Nessa hipótese, ele continua sendo inquisitivo, tá? Outra característica do inquérito policial é que ele é um procedimento oficioso. A autoridade policial ficou sabendo da existência, da materialidade de um crime, ela é obrigada a estar, ela não pode ficar à parte disso. Posteriormente, eu vou comentar algumas peculiaridades, sendo público, público condicionado e privado, em que, nesses casos, em algumas hipóteses, é necessária a autorização da vítima ou do seu representante legal, mas eu vou comentar depois. Uma outra característica do inquérito policial é a discricionalidade. A gente volta lá para o direito administrativo, vinculado, tem que respeitar a regra discricionário, a administração escolhe como vai fazer, como vai conduzir. A mesma regra do inquérito policial. Não existe um procedimento traçado pela lei em que o delegado deve seguir, a autoridade policial. Ele está discricionário, ele pode escolher a melhor maneira de conduzir. Inclusive, no artigo 14, fica facultado à autoridade policial acatar o que quem está sendo investigado e seu advogado querem como diligência. Ele não é obrigado. Então, assim, uma das questões famosas é tipo assim, ó, o delegado é obrigado a acatar as diligências. Não é. Porque ele é discricionário. Ah, Gustavo, mas vai atrapalhar. Não vai, porque quando for possibilitado no processo judicial, ou ele vai poder se defender. Então, por isso, daí aqui a gente vai juntando. É uma peça administrativa, é uma peça discricionária. Então, assim, é inquisitivo, em que não dá a possibilidade de defesa. O delegado pode acatar? Pode, mas não é obrigado. X. Relevante é quando a infração penal deixar vestígios materiais, nesse caso é obrigatório o exame de corpo de delito.
Artigo 158. Se não, se a autoridade policial, quem for não cumprir com esse requisito, ela pode responder por abuso de autoridade. Então, nessa possibilidade, é necessário. Ainda que tenha a confissão, é necessário o exame de corpo de delito. E outra característica é um procedimento indisponível. O que é o procedimento indisponível? Foi instaurado o inquérito policial. A autoridade policial não pode arquivá-lo. Começou, termina. Por quê? Porque senão daria brecha a muito abuso. A autoridade policial ia decidir se começa ou não termina. Então, assim, tem que ter um fiscal por trás disso. Quando que arquiva? Por que arquiva? E uma observação, quando for ocorrer a denúncia, o delegado, a autoridade policial, tem a discricionalidade de fazer verificações preliminares para ver se instaura ou não. E agora vem o X. Quando for denúncia anônima, é obrigatório a investigação preliminar. Então, todo inquérito policial que for por denúncia anônima e o delegado, a autoridade policial, não fazer investigações preliminares, ele é inválido, porque ele já nasceu contaminado, certo? Então, assim, tem que lembrar disso. É necessário investigações preliminares quando ocorrer denúncia anônima.